Tá tudo certo? Áudio bom? Aí, ó, o Fábio tá se inclinando igual eu. Vai brigar com ele também, não? É, a postura aí. A postura não pode se inclinar, não, é? Não, fica à vontade. É porque Marquinhos tem uma mania de ficar falando assim. Olha, vocês tiram onda, viu? É, pra descontrair. Não, mas nesse caso aí pode ficar à vontade. Porque essa diferença aqui, quando você chega muito perto, aqui estoura. É porque ele regula de acordo com a nossa distância. Se a pessoa variar, aí dá só alteração. que como esse aí tem a espuma, ele quebra. Esse aqui é que quando você chega muito pertinho sem a espuma... Estoura. Porque tem hora que tu chega bem perto mesmo. Olha, quando quiser, pode arrochar. Simbora, Marquinhos. Beleza. Vamos lá. Fala, empreendedores. Estamos aqui para mais um Nortecast. Como sempre, vocês geram expectativa em seu coração, porque vocês vão se surpreender com a convidada de hoje. Não é não, Fábio? Isso, boa noite. Você que está nos assistindo aí no Nortecast, podcast mais direcional do Brasil, falando sobre empreendedorismo. Exatamente. Fábio, eu queria lhe conceder a honra de apresentar a nossa convidada hoje. Obrigado, Antônio Marcos. Ladjane Holanda, Ladjane que é daqui de Serra Talhada, ok? Ela é RH, possui empresa, é empreendedora também, que nem a gente, mas ela está sempre ajudando os empresários, os empreendedores a dar upgrade na empresa, principalmente nas relações humanas das empresas, né? O nome já fala, né? RH é isso. Então vamos começar um pouquinho, entender como é que se processa isso, entender a função do colaborador, né? A importância. Vamos embora. Ladjane, por favor, se apresenta mais uma vez. Olá, boa noite. Obrigada aí pela recepção, por esse calor. Boa noite, humanos, porque hoje a gente vai bater um papo aqui. Que prazer, né? Adoro esses momentos assim, essa troca de informações, de riqueza, né? E vamos aí entrar pelo universo da gestão de pessoas. Vivenciar a gestão de pessoas exatamente o contexto que a Venato tanto falava para a gente, né? O contexto da gestão de pessoas é empresas e pessoas. E aí hoje a gente vai bater esse papo aí com muito prazer. Isso, e a gente tava falando aqui nos bastidores e cada vez mais que você falava, mais eu me interessava, né? E ficava curioso sobre a sua profissão, será que podemos dizer assim, né? A sua especialidade. Né? Sua empresa se chama Araújo Holanda Recursos Humanos, né? Isso. Você é empresária já há quanto tempo, Ladjane? Bem, eu, na verdade, sou empreendedora, né? Empreendedorismo é você viver os altos e baixos, né? De um negócio. Eu sempre gostei. Na verdade, vamos voltar um pouco, remeter um pouco à minha infância. Eu gosto de público, gosto de lidar com gente, com pessoas. E eu fui entender isso mais na frente, quando eu me tornei recursos humanos. Sou gestora de pessoas por missão, por sacerdócio, por formação. E aí eu entendi que o meu maior barato realmente era lidar com gente. Mas assim, eu sempre tive essa bagagem. Comecei minha vida sempre fazendo apresentação, isso estava na minha infância. Gostei sempre de movimento, de agregar pessoas. E recursos humanos está muito ligado a isso. O RH, ele é agregador. Ele tem um papel de conciliador, de mediador, de negociador. De liderança. Também de liderança, de mentoria, de coaching. Então, assim, quando a gente fala de recursos humanos, você vai olhar para um campo fértil, entendeu? Ele é vasto, ele é complexo. Então, tudo que você imaginar, isso dá RH? Dá RH. Porque RH, ele não só lida com pessoas, ele vai lidar com o negócio, com os processos, a forma como vai ser feito o negócio, criar padrões, criar rotinas. Então, assim, tudo é recursos humanos. Muito legal, muito legal. Fábio, ela estava falando aqui, né, nos bastidores, assim, um pouco sobre como ela iniciou, como a Ladjane iniciou, né? E ela não é diferente de todos os empreendedores que passaram aqui, né? Ladjane, você encontrou algum obstáculo, né, quando você foi iniciar a sua trajetória no seu ramo de empreendedorismo?
Agora você me fez uma pergunta interessante. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa extremamente segura. Não vou dizer que porque eu não tenho segurança, eu não sinta medo. Eu tenho muito medo, isso é normal. Mas eu tinha algo no meu íntimo que ia dar certo. Que algo dentro de mim, uma vozinha ficava o tempo todo: siga adiante, continue andando. É tanto que eu coloco muito essa frase quando eu vou fazer alguma postagem nos meus stories, que é assim: continue andando, porque essa voz, ela era persistente na minha cabeça. Então, quando eu tive a ideia de colocar esse escritório de recursos humanos lá para trás, eu tinha como certo. O escritório, ele já tem 13 anos de estrada, entendeu? Uau. Mas lá para trás, eu estava sozinha. Eu estava sozinha numa terra que eu já não conhecia mais ninguém. Sou sertaneja, mas eu estava numa terra que eu não conhecia mais ninguém, que eu não utilizei nome de família. Eu segui sozinha. Eu fiz um trabalho que a gente chama muito de trabalho de formiguinha. Silenciosamente, eu fui construindo um nome. Em Serra Talhada. Exatamente. E aí, de Serra Talhada, eu fui assim criando ramificações. E fui criando. Atuava como recursos humanos, era tutora numa instituição, na Anhanguera, de recursos, todos os tecnólogos passavam por mim. Então, assim, eu sempre fui muito fissurada com números. Eu sou muito ligada a indicadores, números. Então, tudo que eu pegava, que eu começava a fazer um trabalho, eu tinha que gerar resultados. E aí, quando eu entrei na Anhanguera, eu lembro como hoje, eu peguei uma turma de 12 alunos e, se eu não me engano, eu saí com uma turma de 36 ou foi 48. E foi um rompimento um pouco doloroso, porque eu tive que retornar para a faculdade, porque os alunos que estavam entrando para esses cursos de tecnólogos, eles estavam entrando através dessa pessoa que propagava tanto. Eu acho que tudo que a gente faz, para você ser empreendedor, para você acreditar em algo, você tem que ter paixão. Sim. Sem paixão, eu não funciono. Tem que ter verdade, né? Sim, porque quando você tem paixão, você acredita naquilo. Você tem que ter estímulo, ânimo, energia. Então, quando você gera tudo isso, as chances de funcionar são enormes. Então, quando você me pergunta, Ladijane, lá para trás você sentiu, por mais dificuldades, desafios, o que apresentasse, eu tinha certeza, entendeu? Eu não sei se é autoconfiança, excesso, eu não sei explicar, mas eu sabia que ia funcionar, eu sabia que ia dar certo. Muito bom, muito bom. Você poderia compartilhar algum desses desafios assim, que traz à sua memória algo, ou pode ser algum aprendizado, né? Ou algo que te marcou nesse período que você passou? Bem, eu acredito que nós somos seres inconclusivos, né? Sim. Eu tenho muito essa coisa assim, dessa filosofia. Eu professo uma fé. Eu sou cristã, então, assim, eu acho que quando Deus nos transformou, Ele fez a gente seres inconclusivos, porque a gente tem que buscar o Pai, Sim. não é? Então, eu sempre estou aprendendo. Eu hoje estou aqui com vocês. Eu estou nessa troca aqui de ideias, aqui estou com mais 2 parceiros aqui, além de vocês, e estou absorvendo, estou bebendo da fonte do conhecimento. Mas eu vivenciei muita coisa bacana. E vivenciar a gestão de pessoas, recursos humanos, é a gente entender que a gente vai lidar com o plano profissional e o plano pessoal. E no plano pessoal, eu tive que viver algumas dores para entender profissionalmente que eu tinha que ter equilíbrio para, naqueles momentos, dar uma resposta. É algo muito particular, o que eu vou relatar aqui. Poucas pessoas, eu acho que ninguém nunca vivenciou isso, mas processo de separação é algo muito doloroso e eu vivenciei algo inédito, que foi nesse processo de rompimento, né? Quando 2 pessoas não se entendem, cada uma tem que ir para o seu canto, para o seu caminho. Sim, claro.
E naquele momento, tinha uma pessoa que era um inocente, que era o filho. E ele chorava no meu ombro e eu recebi uma ligação, numa sexta-feira à noite, de 2 funcionárias que tinham tido um conflito muito pesado na empresa, de outra cidade. E aí, naquele momento, eu tive que administrar 2 situações. Uma era meu filho chorando no meu ombro e outra era controlar 2 profissionais de uma empresa que eu estava administrando no remoto. Essa foi uma das situações que eu acho que eu vou carregar para o túmulo, porque me marcou, porque havia meu filho ali. Mas, assim, eu tive muito equilíbrio para administrar aquele momento. Tive também muitas alegrias, entendeu? De ver profissionais que passaram na minha vida, que eu peguei, que eram pessoas assim, que trabalhavam numa limpeza, eram auxiliares de serviços gerais, e que eu observei potencial naquela pessoa, desafiei essa profissional, e eu vi essa profissional hoje ter formação acadêmica. Ela deu um giro de 360 na vida dela. Muito bom. Era uma pessoa que morava num bairro perigoso de Recife e que essa pessoa, eu dei a oportunidade a ela, sofreu muito preconceito porque haviam colegas que não compreendiam e ela realmente era um talento, entendeu? É muito bom você ter um olhar educado para o outro, entendeu? Quando você enxerga um potencial que outras pessoas não vão observar. E recursos humanos, quando eu falo sobre que é uma missão sacerdócio, é porque eu vivo, eu respiro, eu me alimento. RH é minha vida, entendeu? Uau. A gente vive aqui, nós somos recursos humanos, entendeu? Ele vai além de uma empresa. Muito bom. Tem algo que é importante você ajudar a gente aqui, porque quem empreende hoje, e na realidade que a gente vive do sertão do Pajeú, a gente observa que as empresas, quando eu falo empresa, você que tem CNPJ, muitas delas ainda têm um processo de administração, de tocar o seu negócio amador. Muitas vezes é o dono que está lá dentro, ok? Tocando aquilo. E a forma de contratação de funcionários, a forma de gestão de funcionários é feita muitas vezes pelo próprio dono do negócio. E aí, como é que o RH ele ajuda nisso, nesse processo todo? É importante porque às vezes a gente acha que o RH é só para empresas, megas empresas grandes. Então é bom para que você entenda que muitas vezes é necessário na sua empresa você ter essa gestão de RH. Só para complementar a tua pergunta, né? Porque assim, geralmente as pessoas elas têm uma visão ignorante de pensar que o RH é simplesmente para contratar e demitir. Só que é muito mais que isso, né? Muito mais do que isso é contratar bem, não é isso? E demitir pode ser, até usar a palavra melhor ainda, né? Porque é um momento muito delicado, né? Entre relação funcionário e empresa, não é isso? É verdade. Para início de conversa, contratação é um negócio de risco. Então, se você vai correr o risco, que ele seja o menor possível. Então, assim... A dica já é você que está assistindo, viu? Vai aprendendo. Talvez seja uma das melhores entrevistas que a gente tem aqui para você. Muito enriquecedor. É muito bom. E quando a gente entende sobre a contratação, que Fábio até fez uma provocação interessante, as pessoas têm medo de contratar um RH. Por quê? Porque acha que recursos humanos é investimento alto, é investimento desnecessário e não é, entendeu? Quando você tem um RH, você sente o que é a pegada de gestão de pessoas. Porque quando a gente fala recursos humanos, você não só vai lidar com gestão de pessoas, não. Você vai lidar com gestão de negócio, você vai lidar com processos, você vai lidar com situações que você tendo esse profissional, ele tanto vai viabilizar, quanto ele vai ser um norteador para muita coisa sua, vai trocar ideia. E eu atendo
desde pessoas que são empreendedoras. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres empreendedoras. Mulheres que elas... eu trabalho até a mentoria com elas, né? São minhas mentoradas. E aí, não tem funcionário. São pessoas que a gente chama o MEI, né? Microempreendedor individual. E essas pessoas estão lá porque elas estão criando gestão. Veja que coisa bacana. Eu equipe, né, que a gente chama, só sou eu para ser a recepção, para ser a limpeza, para ser o vendedor, para ser o marketing, mas eu estou antenada da necessidade de uma gestão de pessoas, que é quando eu aplico a mentoria nelas. E aí eu começo a criar um pensamento crítico, estratégico, a gente vai olhando o negócio, a gente vai criando processos e padrões. Em relação a investimento, que é a parte bacana, necessariamente você não precisa ter uma empresa com 20, 30, 50, 200 funcionários, entendeu? Você pode ter uma empresa equipe, como também pode ter uma empresa com 3 funcionários, com 5 funcionários. Isso independe. Recursos humanos, hoje em dia, é uma pegada muito flexível. É muito bacana trabalhar com RH. Quem puder, contrate um RH, entendeu? Contrate uma empresa de gestão de pessoas. É assim, é uma experiência maravilhosa que quem cria esse vínculo com o RH, não é, doutor Fábio? Vê o quanto é bacana a interação, a tranquilidade, a comunicação, porque é uma das coisas que a gente vê mais hoje em ambiente de trabalho, a questão da comunicação, entendeu? Então, não é necessário. Antigamente, a gente trabalhava numa relação que recursos humanos era aquele setor departamentalizado. Isso não existe. Ele existe em empresas de grande porte, entendeu? Empresas que têm 100, 200, 500 funcionários, entendeu? Quando eu voltei para a Serra Talhada, eu não conhecia nada nem ninguém. Eu só conhecia a casa de meus pais, porque eu só vinha para a casa deles e voltava para Recife. Então, quando eu cheguei logo aqui, com pouco tempo, eu acredito que eu já fui logo chamada para uma empresa de material de construção que é referência no nosso estado, entendeu? No Nordeste. Então, eles me chamaram lá. Eu acho que eu só passei 1 ano, mas eu já tinha essa ideia formada. Eu sou extremamente focada. Quando eu coloco algo, eu traço o objetivo, eu tenho que seguir aquele caminho. E foi o que eu fiz. Eu agradeci a casa ter me recebido e depois saí. E aí eu fui realmente procurar abrir a empresa. E é muito bacana. Então, assim, para as pessoas que precisam de uma gestão de pessoas, é importante. Não tem tamanho, entendeu? Gestão de pessoas pode atender uma única pessoa, que é o próprio dono da empresa, que não tem equipe, pode passar noções de gestão, trabalhar o negócio dele, a imagem dele, a fala, a comunicação, como também trabalhar a equipe. Mas mesmo assim, Ladiane, eu não quero ter um recursos humanos assim, mensalista, que a gente chama, né? Mas eu quero contratar serviços específicos. Joia, faz também. Né? Que a gente chama mensalista, entendeu? Então, assim, que é a consultoria. Então, assim, você pode contratar. Por quê? Porque você vai diminuir o risco e você vai estar buscando profissionais que vão buscar esses profissionais para melhor se adequar à sua empresa. Agora, assim, cada recursos humanos, cada empresa, escritório que a gente chama de recursos humanos, ele tem um perfil, entendeu? Então, eu tenho um perfil de escritório que a persona vai atrair aquele perfil. Então, a persona do perfil de Fábio conciliando com a minha, entendeu? Não adianta eu contratar uma empresa de gestão de pessoas se não vai bater o meu perfil. Já estou entrando em outro assunto. Por quê? Empresa, pessoa jurídica, ela tem personalidade. Sim.
entendeu? E é uma das coisas bacanas. Ela tem que refletir o dono? Normalmente reflete o dono, entendeu? Porque está ligada à cultura da empresa, à cultura organizacional da empresa. Para vocês verem como é um campo fértil. A gente estava falando agora de contratação, estrutura, se um RH comporta para uma empresa pequena. Veja que cada assunto ele sai linkando. Isso. Duas coisas que eu aprendi com a RH. E aí queria que você falasse um pouquinho disso. Desculpe interromper aqui, Marquinhos. Não, cara. É o seguinte. Uma delas é o seguinte, que eu aprendi com a RH. Quando você tem um time com você, é muito interessante isso. Porque muitas vezes o que a pessoa é em casa, ela vai ser no trabalho. Então, se a pessoa tem virtudes em casa, ela vai trazer para o trabalho. É verdade. Mas também, se a pessoa em casa ela tem dificuldades, ela vai trazer essa carga também para o trabalho. Uma coisa que eu aprendi com o RH. Outra coisa também que eu aprendi com o RH é o seguinte: o RH, ele nos poupa energia no trabalho. Você não tem noção como as pessoas não compreendem como o RH ele poupa energia, porque eles são treinados a isso mesmo para enxergar o que a gente não enxerga muitas vezes. Então eles poupam essa energia, é isso mesmo, Ladiane? É mais ou menos isso. É nosso papel. A gente tem que ter um olhar. Quando a gente diz assim, às vezes a gente está conversando e eu estou conversando e o cliente pergunta. Quando eu digo eu entro na mente do meu cliente, é porque eu tenho o olhar dele, do negócio dele. Então, assimilando o meu cliente, que é o DNA da empresa, eu acabo assimilando toda a história dele, o contexto dele, o modus operandi dele, as reações. Então, eu tenho que ajustar aqueles ruídos, aqueles conflitos, para que chegue mais. Vocês estão lembrados quando eu falei do contexto da gestão de pessoas? Sim. Recursos humanos, ele é 50% empresa, 50% colaborador. Então, quando eu falo 50% empresa, eu sou o dono da empresa. E a outra metade, eu sou a equipe dele. Então, por isso que é tão importante recursos humanos. Toda empresa deveria ter um RH. É muito importante o papel de recursos humanos para mediar conflitos, negociação, entendeu? Olha, para vocês terem uma ideia, eu estudei 6 meses conflito e negociação. Não é uma coisa tão simples. E é uma das coisas que eu sou muito apaixonada. Por quê? Vai fazer um desligamento para você entender o que é um rompimento, o emocional daquela pessoa que você está dando a notícia a ela, que o contrato dela não vai ser mais dado continuidade. É você entender que aquela pessoa pode representar um risco ou não para a tua empresa, mas você ali é um profissional que sabe o que está fazendo, entendeu? É você ter o respeito pelo outro. Ladiane, desculpa te interromper. Dentro disso aí que você está falando, só para você não perder o raciocínio, né? O Guilherme fez uma pergunta bastante interessante, né? Antes da gente começar, eu queria que você também iniciasse, porque você está falando aí do processo de desligamento, né? Mas anteriormente, isso é um processo que se inicia bem antes, né? Eu vejo muito que os empreendedores eles têm uma dificuldade de trabalhar no interpessoal, né? Como você estava bem falando, na gestão de pessoas. E eu queria que dentro disso aí que você está falando aí, você nos desse e desse para o nosso público dicas de como melhor se proceder e quais são os principais erros que os empreendedores cometem. Eu acho assim, eu acredito que seja algo que transcende os muros de uma empresa. A gente está falhando na comunicação. A gente fala muito. As pessoas estão tendo uma necessidade de querer falar, mas não exercitam a escuta. Uau, muito bom isso aí. Você pode repetir de novo? A gente, exatamente. A gente não está exercitando a escuta. Eu vou falar por quê. Quando a gente está num processo seletivo, a gente fica com o olhar e o ouvido educado. Porque a gente vai perceber coisas
que as pessoas normalmente não conhecem, desconhecem. Por que isso? Porque não é tão simples assim. A gente está falando demais, está fazendo barulho demais. Então, a gente não educou nosso ouvido para a escuta. A gente quer falar porque o mundo está vaidoso. Sim. Porque o mundo virou mídia social. Entendeu? Então, essa necessidade de se expor, de se mostrar, está falando mais alto. Ah, Ladjane, tem algo mal contra isso? Não, é positivo. Só que a gente está fazendo em excesso. Entendeu? Então, talvez quando a gente está mais em silêncio, a gente está analisando melhor o outro. Só que não é analisando com olhos de julgamento, que é uma das coisas que também a gente faz. Não é fácil não, viu, minha gente? Quando a gente começa a trabalhar a questão do preconceito. A gente vai ter que eliminar muita coisa, entendeu? Então, quando eu estou aqui, hoje eu estou sendo entrevistada, mas quando eu estou na posição de entrevistadora, eu tenho que analisar várias coisas. É alguém que tem uma orientação sexual diferente, que sabe que a vida já tratou ela com muitas barreiras, porque a orientação sexual dela foi empecilho para a contratação. Eu tenho que ter um olhar mais educado para aquela pessoa. Eu tenho que tirar qualquer preconceito, qualquer antipatia que eu tenha daquela pessoa. Ou alguma coisa que, características nelas que me incomodem. E não é fácil. É um exercício duro. Então, o que é que faz a gente melhorar na escuta, no olhar? Horas de entrevista. Quanto mais você ouvir, quanto mais você escutar, mais você vai ficar educado. Entendeu? Tem um ditado que dizem que ninguém é feio. E eu concordo. Porque beleza é você educar o olhar. Então, você vai encontrar pessoas bonitas no mundo. Viu? Isso Muito mesmo. bom. Até essa questão de olhar, eu sempre falo o seguinte, que se você é imagem e semelhança de Deus, não tem como você ser feio. Ok? A questão é olhar, como às vezes você olha a pessoa e ela não está naquele modelo que você criou. Então, você está no Japão, os japoneses todos se parecem, vão ser bonitos. Você está no Brasil, tem diferença. Está na África, tem diferença. Exatamente. Isso é interessante. E aí, voltando para isso que você falou, o que eu percebo... Me fala um pouquinho, Ladjane, se puder. O que eu percebo muitas vezes nas conversas que eu tenho com o RH, lá no consultório, que por sinal é você. Coincidência. Coincidência é você. Não é? Uma das coisas que você me faz enxergar é o seguinte, que a gente, antes muitas vezes de descontinuar uma relação profissional, a gente enxergar que aquele colaborador, aquela equipe, ela pode crescer, né? Você consegue fazer com que aquela pessoa se surpreenda, como você falou dessa pessoa em Recife, e desabrochar. Isso. Eu percebi muito isso no RH. E outro ponto que eu queria que você ajudasse a gente é o seguinte, tem que ter muita gestão emocional nessa área de empreender, nessa relação com pessoas, não só pessoa funcionário, colaborador, mas muitas vezes o seu cliente, o RH. Como é que o RH transita nisso? Olha, a gente estuda muito comportamento. Nós não somos psicólogos. Existem profissionais de psicologia que também atuam também na nossa área. Mas, assim, na questão do equilíbrio, é muito relativo a gente esperar equilíbrio de alguém. A gente, como RH também, às vezes perde um pouco isso, né? Somos humanos. Sim. Mas a questão eu acho que é tudo uma questão de educação. Educar olhar, educar escuta, educar fala, entendeu? Controlar a entonação da voz. Muita gente fala que sente que é agradável quando eu tô conversando com as pessoas, porque o timbre da minha voz é um timbre mediano. Eu falo pausadamente. Por quê? Porque isso vai passar
tranquilidade, vai passar credibilidade e confiança. Então, as pessoas que estão ouvindo, a gente trabalha até a questão do tom de voz da gente, timbre, altura. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando atendimento, uma das coisas que a gente procura treinar muitos profissionais é que falar baixo cansa, falar alto irrita. Então, assim, procura o mediano. Então, tom de normalmente profissionais de RH vai ser esse tom que eu estou falando assim, pausadamente, porque a gente tem que exatamente tranquilizar o outro para preparar ele, que é exatamente buscar um pouco do equilíbrio emocional do outro. É por isso que pessoas, quando estão em contato com o RH, eles sentem segurança. Por quê? Porque dá esse suporte. A gente trabalha a questão do empoderamento ao outro, entendeu? E esse empoderamento, necessariamente, ele não só vai acontecer para o colaborador, pode acontecer para o gestor e pode acontecer para o dono da empresa, entendeu? Ladiane, eu vi uma frase que para mim fez muito sentido, mas como eu sou um pouco ignorante nessa área, né? Não sei se o seu olhar técnico vai concordar. A frase era o seguinte, assim, contrate caráter e treine talento. Né? Eu não sei se para você faz sentido isso na hora de você contratar a pessoa. Faz sentido. Hoje em dia, antigamente, a gente contratava muito pela questão técnica. Tipo, eu vou contratar, eu estou procurando uma pessoa com experiência em vendas. E aí eu ia contratar, ver a experiência, onde ela tinha trabalhado, se tinha trabalhado com metas, se tinha trabalhado com indicadores, como era a vivência dela. A gente chama competência técnica. A gente mudou essa pegada. Hoje a gente valoriza a competência emocional, comportamental da pessoa, que é o que ele está falando agora há pouco, que ela traz de casa, entendeu? Então, contratar caráter, eu não sei se vocês estão vendo nos anúncios que a gente diz gostar de trabalhar em equipe, gostar de trabalhar, é uma pegada muito de recursos humanos. Por quê? Porque a gente está trabalhando uma nova forma de... Não é recente, não. Isso já vem com o tempo. Essa questão da competência comportamental. Por quê? Porque uma competência comportamental, uma competência técnica, você pode treinar a pessoa para ela melhorar. Ela tem perfil, ela apresenta talento, pontos lá que ela tem habilidade para aquela função, para o que ela vai desempenhar da parte técnica, Marquinhos. Agora, a comportamental, não. Olha, uma pessoa que tem problema na questão comportamental, ela vai tornar uma equipe disfuncional. Uau! E assim, uma equipe em harmonia é tudo, entendeu? Você trabalha bem, você tem satisfação. Hoje a gente está entrando numa pegada que é a questão do clima organizacional. Hoje o que você está ouvindo mais falar, acho que o Dr. Fábio de vez em quando escuta. Clima organizacional, endomarketing, campanha de incentivo, a gente vem trabalhando isso, a gente monta para as empresas campanhas de incentivo. Por que isso? Isso já vem sendo trabalhado no mercado. Ele se tornou imprescindível nesse momento porque a gente hoje está vendo esse período da pandemia, pós-pandemia para cá, pessoas com problemas de saúde mental. Então, a empresa vai deixar de pressionar, de buscar resultados, de querer que aumente, de correr atrás dos indicadores? Não. Mas a gente também está tendo um olhar mais humano para as pessoas que trabalham lá dentro. É por isso que a gente hoje, eu estava até lendo, eu estou pesquisando, que é empresas de capital humano, porque são empresas conscientes. É uma coisa bem bacana, nova,
que está trabalhando muito essa pegada. Por isso que a importância hoje está se voltando muito para o endomarketing. Só que o endomarketing, ele não... O que é endomarketing? Endomarketing você tá ligado ao trabalhador da tua empresa. Como é que você quer vender um produto ou um serviço se teu próprio time não acredita no teu produto? Entendeu? Então, é algo que ele precisa assimilar para que você também trabalhe lá fora. Como se fosse um marketing interno, né? A gente sempre não fala cliente interno, cliente externo, entendeu? Esse cliente interno, ele faz parte do endomarketing. Só que a gente cria ações de endomarketing para trabalhar. E essas ações, elas vêm através de campanhas de incentivo. Eu faço uma imersão que vai chegar lá, viu? Que é bem bacana. Essa imersão é chamada de girassol. É a atividade do exercício do girassol. E ela é uma imersão de 1 semana. Vai de tamanho de empresa. Normalmente é 1 semana. E é uma imersão que ela trabalha clima organizacional, relacionamento, interação, trabalho em equipe. Ela é uma mudança, entendeu? E aí, até uma cliente hoje, eu estava de manhã montando a campanha de incentivo para ela, né? Com ela. Que é uma campanha que a gente já vem 1 ano e já vem dando continuidade. Tudo que é feito em recursos humanos é de médio a longo prazo. Tem essa condição também. Então, o que é que acontece com a questão das atividades? Eu até me perdi do endomarketing. Ela estava falando, ela disse, lá de janeiro, eu estava até conversando que eu me lembrei do que você disse, né? Porque às vezes você fala, lá de janeiro, o que é que está acontecendo? Estava todo mundo bem, de repente desandou. O que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo com esse pessoal? A gente trabalha, a gente faz uma ação, bota um benefício aqui, e de repente mudou tudo. Gente, se não me engano, é Zig Ziglar o nome desse pensador, que ele diz assim: que motivação você toma no café, mas no almoço ela evaporou, foi-se embora. Então, gente, aprendam já que motivação é sempre. A gente também não pode fazer em excesso, porque perde o sentido. Sim. Ela tem que ser direcionada, com responsabilidade e com retorno, entendeu? Porque a partir do momento que você lança uma campanha de incentivo, você também tem que aplicar a gestão paralelamente, entendeu? Empresa é um sistema vivo que vive de resultado. Então, para ela continuar crescendo, gerando resultado, ela também precisa de certas aplicabilidades no trabalho, no dia a dia, no crescimento, que ela também... Eu sempre converso assim com as equipes, vamos trabalhar a gestão, vamos gerar resultado, porque a gente pode abrir a porta para novos profissionais entrar. Entendeu? E uma das pegadas, uma das coisas positivas da questão dessas campanhas de incentivo é que a gente vai criar colaboradores satisfeitos. E colaboradores satisfeitos trazem novos colaboradores satisfeitos. Então, assim, a contratação é mais assertiva. Viu? Poderia dizer, então, que talvez o maior capital da empresa sejam as pessoas. Com certeza. Sim. O capital mais valioso que uma empresa tem é o capital humano. Ele é um bem intangível. Sem dúvida. Ladiana, pegando o gancho que você deixou, né? Você deu um exemplo aí de uma histeria generalizada, né? Podemos dizer assim, numa empresa. Mas se você pegar, assim, um colaborador específico, ele começa a apresentar mau comportamentos, assim, e o seu superior consegue identificar isso, como você orientaria ele a se proceder? Boa pergunta. Vê só, Marquinhos. Eu gosto de trabalhar a gestão de pessoas, preparando todo mundo para fazer gestão de pessoas. Quando a gente trabalha dessa forma, a questão da gestão de pessoas, ela é interessante.
porque a gestão de pessoas ela não pode ficar detida unicamente ao profissional ou à empresa contratante. Eu não trabalho dessa forma. Eu saio preparando tanto os gestores quanto o dono da empresa e os próprios colaboradores em si para trabalharem a gestão de pessoas entre eles. Então, algumas coisas eu passo para eles. Quando acontece uma situação dessa, que o gestor, no primeiro momento, eu deixo o gestor ter autonomia para tratar. Então, ele me passa a problemática. Eu oriento, dou os caminhos a ele. Antes de dar os caminhos, eu provoco também ele a um pensamento crítico. Primeiro, é ver o histórico do colaborador. Como é que o colaborador é na empresa, se o colaborador é uma pessoa proativa, tem um bom interpessoal, se é uma pessoa que ela gera resultados, tudo isso. Porque se for tudo positivo, e aí de repente teve um acontecimento, então a gente remete ao quê? É algo de cunho pessoal. Antigamente, a gente tinha uma frase que eu acho que todo mundo já ouviu aqui. Problema de casa da porta da rua para fora. Vocês já ouviram essa frase aqui? Com certeza. Não Todo existe. mundo lê do engano. Não existe. Ser humano não desassocia. A gente tem que trazer ele para equilibrar, controlar o máximo possível. E aí é onde entra a importância de recursos humanos, porque se o gestor não consegue, aí vai para o RH. E aí a gente começa a fazer as escutas e trabalhando para tentar encontrar o que é que a pessoa faz. Aí é sugerir essa pessoa a fazer uma terapia, se for o caso, entendeu? Então, assim, você vivencia de tudo numa empresa. Desde um processo de separação do divórcio, a perda de um familiar, um luto, que é uma coisa dolorosa. A gente enfrenta tudo isso. Então, passa por situações assim que você são inimagináveis, né? Que você jamais, assim... Então, tudo em RH acontece. Tudo. Eu percebo que tem pessoas, principalmente os empreendedores, como você falou, a relação dele com a empresa extrapola a paixão e vira, digamos, uma obsessão. Eu percebo que agora existe um termo novo chamado síndrome de burnout. Então, existem essas questões de ter os empreendedores que cansam da empresa, ou cansam do trabalho, não conseguem mais caminhar. E o RH também ajuda isso? Ajuda. A síndrome de burnout, ela é assim... Muita gente acha que é depressão. Não chega a ser uma depressão. Se não tratada, ela passa para um próximo estágio. Às vezes ela está vinculada a estafas, entendeu? Pessoas com uma jornada intensa, exaustiva, entendeu? Repetitiva, né? Também cansa muito. Com certeza. E às vezes está vinculado a pessoas que estão passando algum tipo de assédio no ambiente de trabalho, viu, gente? Também pode acontecer, entendeu? A gente vê isso muito em área pública. Porque a área pública, por incrível que pareça, nós, como pessoas jurídicas, a gente é mais assim, a gente é mais exposto, né? A gente é mais assim, o dedo é apontado muito em risco para a pessoa jurídica, né? Nós acabamos nos transformando assim, o povo olha muito, é o vilão, é o dono da empresa, não é. Mas quando a gente começa a olhar, gestão pública é quem pratica, eu acho que, como é que eu posso dizer, todas as condições do que politicamente incorreto a gente vê nas relações de trabalho dentro desse ambiente. Então, saem de lá pessoas muito adoecidas também. Não quer dizer necessariamente que seja isso, mas acontece, entendeu? Porque está muito ligado à política. Mas, voltando um pouquinho, profissionais que têm carga pesada ou metas muito altas, muito ambiente de muita pressão, de muita competitividade, podem ser suscetíveis, como também o próprio dono da empresa. Assim, um desgaste emocional grande, muito estresse, muita cobrança. É um malabarismo, Sim. gente. Você ser pessoa jurídica no Brasil não é normal, gente.
É você entender. Vocês sabiam que nós somos 3 em 1, não é? Num primeiro momento, se você for olhar, você é empreendedor, empresário e empregador. A gente nunca olha dessa forma a pessoa jurídica. Verdade. Pessoa jurídica não ganha 13º. Pessoa jurídica não ganha férias. Entendeu? Então, assim, a gente corre, a gente luta, entendeu? É muito engraçado quando alguém diz alguma coisa. Eu disse, calça meus tênis e vai correr os quilômetros que eu corro todo dia, entendeu? Que a gente dá duro. Tem dias, acho que Fábio conversa, eu de vez em quando digo, tem dias que eu não almoço. Ladijane, não é. Mas é o que eu busquei para mim. Eu amo a minha profissão. Eu sou uma apaixonada. E às vezes a gente faz coisas assim. Não estou querendo dizer que ninguém siga isso que eu estou falando, não, viu, gente? Por favor. Mas isso está vinculado a algo que transcende esse sentimento. É por isso que eu digo, não é mais profissão, vira sacerdócio, é missão. Sim. Entendeu, Sim. gente? Muito bom. Vamos fazer agora um merchanzinho, Ladiane. Aqui eu queria falar um pouco sobre o Ali Filmes, né? O nosso Barba, o melhor filmmaker aqui da região, né? Que tem trabalhado bastante, né, Wally? Essas épocas aí. O Wally já trabalhou, inclusive, comigo. A gente já esteve junto, não foi, Wally? Depois eu tenho uma pergunta sobre isso aí. Tá certo, amigo, tá rapaz, certo. Que coisa boa, tá vendo? Nós temos também o Salvador Implantes, o melhor implantodontista. Olha, consegui falar, hein? Oi, doutor Fábio. O melhor implantodontista da região, né? Que está localizado aonde, Fábio? Na Praça Padre Carlos Cotá, número 62, centro, em frente à Praça Nova, atrás da prefeitura, do outro lado da calçada. Marque já seu horário, sua consulta. É isso aí. Temos também o Ponte do Açaí, o melhor açaí da região. Aqui. Já tomou, Ladiane? Eu amo açaí, eu vou até lá. O Alan, inclusive, me convidou, não foi? Pra gente ir naquele dia, né? Fazer a reunião lá. A gente marcou outra reunião lá. Depois tem que fazer, viu? Tem que fazer. Bota um caprichado lá, viu, Hoje, Guilherme? com certeza. Pois é, então, Ladiane, vamos começar esse segundo bloco aqui com a pergunta do nosso mago? Eu vou perguntar bem aleatório. Isso aí, só para reforçar, tá? Você cuida de pessoas Isso. na empresa. Só que a gente passou por uma experiência, que aí vai... Passa por uma experiência que você se colocou nessa pressão. Você foi muito pressionada. E aí, como é que é Ladijane como pessoa em situações como essa? Você não foi pressionada como porque você tem que... Não, você foi pressionada geral, assim. E você sabe do que eu estou falando, assim. Então, tomando isso como experiência, como base, o que é que você acha? Como é Ladijane sendo pressionada, assim? Como é que ela se comporta? O que é que ela... A resposta, assim, naquele momento... Microfone. Bem, eu tô lembrada desse episódio. Não precisa especificar, não precisa... Eu tô lembrada desse... Isso, eu tô lembrada desse... Porque assim, deixa eu só contextualizar, porque na realidade... Foi bem tenso, né, Wally, aquele momento. Porque assim, você hoje está responsável por lidar com sentimentos, com emoções, com ações dentro da empresa, para tirar pressões dos responsáveis, né? Só que naquele momento você se colocou numa pressão como se você fosse uma funcionária da empresa. Você mas você se colocou, né, e foi uma pressão bem assim. Então fugiu um pouco daquilo que é do seu controle. Pergunta bem interessante, viu? Eu ali me vesti de humildade. Uau. Foi um momento de grande estresse. A gente, quando trabalha no meio de eventos, o Alice sabe disso, existe a questão de quem está de fora, que vê o mundo perfeito, tudo acontecendo, encantado lá. Existe a questão de quem está nos bastidores. E assim, é muito importante, nesse momento, você se revestir de... Eu tive que ser equilíbrio, entendeu? Esquecer Ladijane, pessoa. E ali quem estava era uma profissional que tinha que fazer tudo funcionar perfeitamente. Porque aquelas pessoas, elas mereciam aquele momento. Então, quando a gente usa o lema, cuidando do cuidador, foi aquilo que eu fiz, viu, Wally? Eu estava cuidando do cuidador.
E a primeira lição, a primeira não, eu acho que é uma lição de vida minha mesmo. Mas naquele momento eu era humildade. Uau. Entendeu? Muito bom. Né, Fábio? Isso. Eu acho que isso é uma lição que eu acho que todo empreendedor ele tem que ter, né? Porque, assim, ele, quer queira que não, ele se encontra em um cargo, né? Que ele tá como líder, então ele está em uma posição de destaque acima das outras pessoas, né? Mas ele tem que ter o direcionamento, tem que ter a segurança, mas também tem que ter essa característica, né? A humildade intrínseca para tomar essas decisões, não é verdade? É verdade. E assim, são momentos que a gente vai ter que viver. E é bacana quando você vê que você teve equilíbrio, que você ali esqueceu da parte da pessoa, do sentimento, de qualquer coisa que me ligasse a vaidades, entendeu? E ali eu fui realmente... Foi bacana porque eu vi naquelas pessoas, os protagonistas eram eles, entendeu? Então, assim, quando a gente exerce a profissão, você tem que entender que você nem todo momento vai brilhar. Você vai ter a hora que você vai estar lá no palco da vida brilhando, todo mundo te vendo, mas vai ter horas que você também vai estar nos bastidores, Sim. Entendeu? Eu acredito que são nesses momentos que você mais cresce. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu percebo que muito empreendedor hoje, eu escutei essa frase, ele contratou pessoas e as pessoas não estavam desenvolvendo bem um papel. E aí ele falou o seguinte, não, eu não vou colocar mais essas pessoas não, eu vou fazer. E eu percebo que quem deseja empreender, às vezes ele quer carregar tudo sozinho. Centraliza, né? E centraliza muito. Porque acha que só ele sabe fazer, né? Isso, só ele sabe fazer. E aí o que acontece que eu percebo? E eu já passei também por isso. Você acaba se estressando, né? Carregando uma carga que não é sua, roubando sua energia. Adoecendo. Né? Enfim, muitas vezes você vai explodir. E aí eu percebi e entendi que uma das funções do RH é justamente conseguir fazer com que o empreendedor ele multiplique talentos, ele consiga dizer, olha, você precisa de mais essa ferramenta na empresa, vamos buscar. É mais ou menos isso também? Também. A gente é um norteador, entendeu? A gente é um norteador, um negociador. A gente é um parceiro grande, entendeu? Da empresa. E a gente está ali... Às vezes a gente nem sempre vai levar uma fala que o outro gostaria de ouvir, mas a gente tem que ter esse papel de responsabilidade. Eu acho que você tem que lidar com o ético, entendeu? Mas assim, quando você vai levar essa responsabilidade que está ligada a certas verdades, é a gente entender que é levar uma verdade de forma respeitosa. Eu sempre gosto de usar essa metáfora nas reuniões com as equipes, né? O pessoal conta que um sheik, bem rico, milionário, tá fugindo. Ele teve um sonho, né? E as pessoas antigamente tinham o hábito de associar, até hoje, né? Sim. A gente associa certos sonhos a algum acontecimento, a alguma tragédia. E aí ele contratou os melhores adivinhos da região dele, né? E aí ele chamou. E foram escolhidos 2. O primeiro chegou perto dele e ele disse, olhe, eu tive um sonho de muita aflição. Eu sonhei que eu perdia todos os dentes da minha boca e caíam os dentes e eu ficava sem nada. Aí, quando ele disse isso no ouvido do adivinho, o adivinho dá um salto e faz, que lástima, Senhor. Isso é porque todos os seus parentes vão morrer. Quando ele escutou aquilo, ele ficou tão indignado que ele mandou dar 100 chibatadas no adivinho.
E aí veio o próximo adivinho. Só que tinha uma pessoa observando, que era uma pessoa que cuidava, um secretário particular desse homem, desse sheik. E aí ele chegou, contou no ouvido dele e disse: olha, eu tive um sonho que eu sonhava, foi um sonho muito angustiante, e eu sonhava que todos os dentes da minha boca caíam. Excelso Senhor, que maravilha, que glória! Isso é porque o Senhor vai viver mais do que todos da sua família. Ele olhou assim e ficou feliz da vida. Aí ele, 100 moedas de ouro. E aquele secretário só observando. Aí, quando a pessoa vai saindo, o adivinho, ele fez: vem cá. Você deu a mesma notícia para o nosso rei. Por que ele não lhe deu as 100 chicotadas e sim 100 moedas de ouro? Aí ele se vira e diz: a verdade, ela é um diamante. Se você pega esse diamante e atira na cabeça de uma pessoa, fatalmente você vai machucá-lo. Mas se você pega, coloca numa caixinha, um embrulho lindo, a pessoa vai receber muito feliz. O diamante não vai perder o valor, ele vai continuar sendo valioso. Se você vai dar numa caixinha ou vai atirar na cabeça de uma pessoa. Mas se você vai atirar, você vai ferir. Então é melhor que você entregue na caixa. Uau! Então, assim, quando a gente trabalha a questão de dar feedbacks, ser verdadeiro, é ser verdadeiro com responsabilidade. Entendeu? Muito bom. Isso aí, vivendo e aprendendo. Então, por isso que eu sempre falo, depois que eu tive essa experiência de RH, é interessante porque abre nossa mente, abre a visão, você entende melhor o seu papel empreendendo na empresa. E quantos apuros já me meti, e aí eu ligava para o RH, e hoje é interessante porque eu passo algumas coisas, eu preciso falar com o RH, porque RH é justamente essa ferramenta, né, que Deus coloca na nossa frente para ajudar você que empreende a tocar o seu negócio. A gente aqui está vendo, né, um testemunho, né, de Fábio, o quão é importante, né, ter um RH, né, dentro da sua empresa. E, Ladiane, eu queria que você listasse aqui uns 3 ou mais princípios que você pudesse dizer para o empreendedor que está nos assistindo, como ele pode ter uma boa relação entre funcionário e empregado, ou seja, empregador e empregado, e empregado e empregador. Princípios. Eu acredito que comunicação é uma ferramenta maravilhosa. Porém, a gente não está sabendo aplicá-la da forma correta. Uma coisa também que é muito interessante é nunca se deixar levar pelo emocional, entendeu? Aquela frase que tem: não tome decisões nem na hora da raiva, nem na hora da alegria, ela é válida também para o ambiente de trabalho. Porque, às vezes, assim, tem coisas que vão chatear no dia a dia, faz parte da relação humana, entendeu? E a gente é onde a gente passa a maior parte do tempo. São 8 horas por dia dentro dos ambientes de trabalho, né, organizacionais. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter controle emocional, uma boa comunicação e, principalmente, escuta. Saber escutar o seu colaborador. A gente está perdendo um pouquinho essa habilidade de ouvir, entendeu? Você acha que é por que isso? Porque como o empreendedor ele se encontra em um lugar de fala, né? E isso meio que intimida o colaborador? Não, eu acredito assim, quando a gente é empreendedor, a gente tem que matar tanto leão, entendeu? A gente tem que correr tanto. É tanta gente dizendo que não vai dar certo. É família, é amigos, é pessoas que não é nem que estão torcendo porque querem ver você se dar mal, entendeu? É porque tem pessoas que realmente têm pensamento negativo,
mas assim, você lida com tanta coisa, você é bombardeado de tanta coisa que você acaba criando uma carapaça, você cria uma blindagem que você acaba não querendo ouvir, Sim, entendeu? entendi. Mas que num certo momento, aquilo ali lhe funciona porque vai servir para o teu crescimento. Mas que você depois vai ter que voltar para o teu ponto de partida e voltar a fazer o exercício da escuta. É muito importante. Eu sou uma pessoa que eu sou muito agraciada na minha profissão, porque a gente, quando faz as entrevistas, a gente vai ouvindo muitas histórias, entendeu? Então, são histórias assim que eu gosto muito de falar para as equipes, para os colaboradores. A gente sempre reclama da segunda-feira, mas eu acredito que a segunda-feira é bem cruel para quem não tem um trabalho para ir, um prato de comida, tá vendo o filho reclamando ali com fome, entendeu? Quem já passou fome, já sentiu fome na vida, sabe o que é isso. Então, assim, eu tenho muito respeito, porque do ano passado para cá, principalmente que a gente voltou mais intensamente à normalidade, eu ouvi muitas pessoas chegarem dentro da minha sala e falarem que não tinha nem gás, que botou uns tijolinhos, criou um fogo, porque não tinha gás, avalie comida dentro de casa, entendeu? Uhum. Então, a gente começa a exercitar um lado também humano, mas assim, não é de compaixão, mas é de humildade, entendeu? É ser mais grato também pelas coisas, né? Que a gente está nessa questão, nessa coisa desenfreada de crescimento. É bom crescer, eu não vou mentir para vocês, assim, eu gosto, entendeu? Então, assim, eu gosto de coisas boas, então eu tenho que trabalhar mais para manter essa posição. A gente tem uma tendência a ficar com vergonha de dizer que gosta de ter coisa boa, que gosta de usufruir de coisas boas, mas assim, não é vergonhoso. Isso é a cultura da miserabilidade, né? Mas assim, a gente começa a entender isso quando a gente começa a fazer imersões, a participar de cursos assim, que o trabalho está ligado a crescimento, Sim. entendeu? Agora, a gente se torna infeliz, um ser humano pequeno, quando a gente está desconhecendo o outro, né? Mas assim, quando você busca crescimento, enriquecer de forma correta, honesta, porque é seu trabalho, não, está correto, entendeu? Faz parte da vida. Ambição é natural, Sim. A ganância aqui não é. Eu ouvi essa frase, né, que ele diferenciando, né, porque realmente as pessoas associam uma coisa a outra, né, como se fossem sinônimas. Exatamente. Aí não são totalmente diferentes. Ladiane, você orienta, assim, as pessoas com quem você trabalha, os empreendedores, no caso, né, a fazerem reuniões periódicas, reuniões de alinhamento com seus colaboradores? Sim. Normalmente, empresas gostam de fazer reuniões gerais. Reunião é algo bom, é uma faca de dois gumes, entendeu? Quando você faz reuniões em excesso, não é legal. Perde-se o sentido, entendeu? Você pode até fazer uma reunião semanal, desde que uma reunião rápida. E aí vale uma diquinha. Reunião rápida, todo mundo em pé, 20 minutos. É rápido, é trocar uma ideia, fazer um saldo, um balanço de como foi a semana. Reunião demorada hoje as pessoas estão procurando, tudo está sendo rápido. A gente está numa ideia de que tudo é rápido. Até um Instagram, você pegar uma legenda, você vê um texto. Não, você não aguenta não ler aquele texto, não. Tem que ser coisa rápida. Tudo é muito rápido. A vida está exigindo isso da gente. Mas, assim, reunião é importante. Entendeu? Eu estou falando de uma pessoa que vive em reunião. Hoje, meu dia foi reuniões. Eu não sei quantas reuniões eu fiz hoje, que eu participei de reuniões. Mas, para uma pessoa da equipe, vamos se colocar um pouquinho no lugar desse trabalhador. Deu duro o dia todo. Você acha que uma pessoa... Cansado já? Cansada, mentalmente, com fome... doido para chegar em casa, ou vai para a faculdade, ou vai ver a namorada, ele vai querer reunião todo dia?
Onde é que você acha que ele vai absorver essa reunião? Não vai. Mas a gente, quando faz uma reunião uma vez por mês, sim, aí tem resultado. É uma reunião que você vai ver como foi o fechamento do mês. Isso é bacana, entendeu? Então, assim, nem tanto, nem tão pouco. Reunião é necessária, ela é vital, mas em excesso, não. E dentro do ambiente ou fora? Assim, de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, fora? Olha, ou depende do caso? Hoje está tendo uma pegada bem diferente. Eu vejo alguns escritórios de recursos humanos lá da minha cidade que está fazendo coisas bacanas. É muito relativo, vai da persona do cliente, entendeu? Não adianta eu querer que teu perfil vá se adequar a algo que não tem nada a ver com a tua cultura de empresa, tá entendendo, Marquinhos? Mas alguns escritórios estão fazendo uma coisa bem interessante. Eu sempre fico observando o mercado. Vão para hotéis, vão para o Sesc, entendeu? Eu fiz um cliente meu uma gincana, que aí como ele tinha empresa tanto aqui em Afogados quanto em Serra Talhada e tinha que juntar essas duas equipes, então a gente fez uma ação e a confraternização. Foi algo muito bacana, porque a confraternização eles iam liberar muita adrenalina, né? Que foi bem bacana. Foi uma interação que envolvia dinâmica de grupo, entendeu? Um trabalho de equipe, liderança, e que ali era de perguntas e respostas e eles iam praticando a atividade. Foi maravilhoso. E de noite teve a confraternização da empresa. Então, assim, eles já foram no clima, numa energia só. E foi muito bacana. E esses escritórios, às vezes, fazem também ações, que é o que a gente estava fazendo a pegada do recursos humanos humanizado, é o endomarketing, é a campanha de incentivos. É tudo muito bacana, entendeu? E, assim, eu tenho um olhar hoje bem tranquilo sobre isso. Eu vendo esses escritórios, eu acho bacana, porque eu estou vendo gente nova aí trabalhando, trazendo novas ideias, promovendo ações, e eu gosto de ver, porque eu gosto de algo que a gente chama de Oceano Azul. Vocês já ouviram falar sobre o Oceano Azul? Não. O termo não. Não ouviram falar? Não. O Oceano Azul, eu vou trazer o livro para vocês. Eu já vi eu acho que é o filme, né, que tem... Mas o Oceano Azul, ele está ligado ao mundo corporativo, gente. Não. Então, ele trata o quê? Você não vai querer superar a sua concorrência. Você vai abrir nichos de mercado que vai procurar novas formas de trabalho. Você vai para onde chamamos de não concorrência. Isso é bacana, entendeu? A concorrência não vai deixar de existir. Sim. Ela vai estar atuando de forma positiva ou não. Ela não vai deixar de existir, ela vai estar no mercado. Então, você é que tem que criar novas formas. Superá-la não vai, porque você vai superar e ela vai querer lhe superar. Então, não é um cabo de guerra. Então, leiam Oceano Azul. É bem Muito bacana, bom. viu? Fica a dica aí. Olá, Diana, você Oi. falou anteriormente, eu perdi o feeling do que você disse sobre cultura dentro da empresa. Né? Eu já vi uma pessoa que treina também, né? Eu esqueci o termo agora, e ela falando dizendo, se você não conseguir implantar a cultura dentro da sua empresa, né? Daquilo que você quer dentro do seu propósito, você não vai conseguir escalar a sua empresa. Se você expandir a sua empresa sem cultura, você vai se tornar um caos, porque vai existir várias pessoas dentro da sua empresa falando diversas línguas, quando na verdade deveria falar uma língua só. É verdade, mas assim, o que é que acontece? Você tem que primeiro identificar qual é o tipo de cultura da tua empresa, entendeu? Então, existem vários tipos de cultura. Tem cultura mercenária, que é focada só no capital, no ganho. Então, eu estou dando um exemplo, entendeu? Então, assim, primeiramente, você tem que identificar qual é a cultura da tua empresa, que a gente chama muito hoje de personas, né? Qual é o perfil da tua empresa. E uma forma de você avaliar, medir, mensurar o nível de satisfação dessa equipe,
que virou uma torre de Babel, cada um falando uma língua, porque aí não é uma equipe, aí é um grupo de pessoas que estão lá, uma vai para um lado, outra vai para o outro, entendeu? Então, assim, uma forma de você avaliar isso é lançando um questionário de clima organizacional. A gente trabalha com isso, entendeu? Porque, assim, muita empresa quer logo fazer a avaliação de desempenho. Eu sugiro começar por uma análise de clima organizacional, que aí lança o questionário, que aí você vai ver, você vai fazer uma escuta da sua equipe, qual é o sentimento dela, qual é o olhar dela com a tua empresa. Porque aí é uma forma de você conhecer mais, ter mais clareza. Esse questionário, se um das pessoas que está nos assistindo aqui quisesse ter acesso, como é que ele faria para ter acesso? Bem, qualquer pessoa... O Google hoje, ele é muito bom, né, o Google? O pessoal pergunta, depois eu vou entrar, porque eu converso, viu, gente? Mas, muito bom. O Google, ele é uma ferramenta maravilhosa. Ele informa e desinforma. Então, lá no Google, você tem perguntas para fazer, avaliação, lançar um questionário de clima organizacional. Mas eu sugiro que vocês procurem realmente um profissional que trabalhe com isso, porque ele vai saber direcionar melhor para fazer essa análise, entendeu? Não só é lançar um questionário, você vê... Porque se você for ler um questionário, o que é que você acha da sua empresa, e você vê algo que não vai ser agradável, pode virar um grande problema. Sim. Então, assim, os profissionais de recursos humanos, eles vão saber filtrar melhor, entendeu? É aquela história do diamante. Você vai atirar ou vai chegar com uma caixinha de presente? A pessoa profissional, os escritórios de recursos humanos, eles são preparados para essa comunicação. O nosso Barba tem mais uma pergunta aí. Não, eu já ia perguntar, mas já ela entrou no gancho aí. No Google hoje, você acha tudo, você pode estar no Google pesquisar e tal. Vocês como RH, como entrevista, como pessoas que estão lidando com pessoas, essa comunicação, essa facilidade de muita informação hoje em dia, isso atrapalha vocês numa pesquisa, numa entrevista ou dentro da empresa? Porque antigamente a referência era uma pessoa. Era uma, por exemplo, você, há uns anos atrás, você era uma referência, que era o RH. Hoje em dia você vai lá no Google, você pesquisa muita coisa e já vai meio que pronto para meio que saber lidar com você, com o RH. Então, existe algum tipo, isso atrapalha, isso ajuda? Você teve experiência assim, que foi a pessoa meio já sabendo que, sabe, algo do tipo? Boa pergunta, Wally. Mas aí, como uma boa gestora de pessoas, eu vou remeter a uma conversa que eu tive. Horas de escuta. Entrevistador, ele se destaca pelas horas de escuta em entrevista. Quanto mais você tiver horas de escuta, mais você fica com seu ouvido, seu olhar educado. Então, a gente vai pegar situações, nuances que outra pessoa não pegaria. Então, a gente sabe quando está sendo montado, armado, enfeitado, floreado, entendeu? A gente percebe também isso. E eu falo muito como empreendedor. Acaba que você deixa de cumprir sua função. Porque, como a Ladiane falou, você tem que fazer tanta coisa, aí você vai pegar mais uma responsabilidade de você ter um profissional que é capacitado para isso. É verdade. Boa. Estamos chegando ao fim, Ladiane. Foi um bate-papo muito bom. Eu nem senti. Rápido, tá vendo? Foi muito bom, né, tê-la aqui. Eu aprendi muito, eu creio que todo mundo aqui aprendeu. E eu queria que você deixasse suas considerações finais. Eu queria que você falasse com seu Instagram também? Exatamente. Com os vários empreendedores que nos acompanham aqui, e que você pudesse deixar a sua visão e a visão que de fato esses empreendedores têm que ter, o quão é importante um RH em sua empresa. Quando me perguntam se eu oferto o meu serviço, eu digo que não. Eu estou na estrada aqui, nesse sertão, na estrada literalmente, há 13 anos.
Então, eu digo que eu não oferto, eu não propago. Por incrível que pareça, eu venho de experiências exitosas que uma indicação vai fazendo para outra e sucessivamente, entendeu? O Ali me conhece porque a esposa de Wally, Isla, já teve também vivência comigo. Então, é uma rede que é bem interessante. Que aí interligou o Fábio, que interligou lá em Serra Talhada, o contador, e aí vai. É uma rede bem bacana. E eu gosto dessa experiência. Não sou contra quem propaga, quem faz a sua comunicação, deve fazer, entendeu? Eu acredito que uma empresa, eu não posso chegar para a tua empresa, Guilherme, e dizer, Guilherme, eu acredito que eu queria fazer uma visita, vamos tomar um café, vamos fazer um trabalho, porque eu vejo que você precisa ter um trabalho de recursos humanos. Recursos humanos é necessidade. E quem sente essa necessidade é a empresa. Sim. Não é verdade? É investimento que você faz. Exatamente, é um investimento. Uhum. Então, eu quero dizer para essas pessoas, empreendedores, empresários, que acreditem, invistam em gestão de pessoas. Gente, é realmente segurar na mão do empreendedor, do empresário e dar um mergulho no profundo, né, Fábio? É uma bom. viagem muito edificante. É uma viagem que você vai viver coisas que você desconhece, mas que vai lhe virar do avesso. E esse avesso vai ser o teu melhor lado, porque você também vai vivenciar a gestão de pessoas. Eu tenho um lema lá no meu escritório que é: aqui o nosso capital é humano. E eu convido vocês a conhecerem o @AraújoHolandaRH, que está no Instagram. E é muito bacana essa vivência, sabe? Eu sou uma apaixonada por mídia social. Eu cheguei esse mês a 113 mil contas alcançadas nos últimos 30 dias. Uau. E sou eu, viu, gente? É uma coisa assim que eu tenho paixão mesmo. Eu gosto. Eu sou a minha digital influencer, né? Exatamente. Eu gosto disso, eu curto. É um hobby para mim. E é muito bacana. E eu quero agradecer a vocês, Fábio, né? Meu cliente parceiro. Você, Marquinhos, gostei muito. Guilherme, vou pro seu açaí, viu? Eu quero conhecer. Já está convocado. Meu amigo Ali, por esse momento maravilhoso. Eu espero vir de outras vezes, viu? Claro, já está convocado. Eu vi Ilma Valério, gostei muito da história dela, da energia, da alegria dela, da espiritualidade dela. De Heraldo Feijó também. Eles ambos me remeteram a meu pai, quando ele falou do Conga e das Havaianas. Ela, quando falou sobre a história dela de empreendedora, entendeu? Era levando baque e se levantando. Dizem que a gente se levanta para saber cair. E ela mostrou isso divinamente. Foi verdade. Quando eu assisti, Que história, viu? E muito obrigada. Que bom que vocês, assim, estão criando esse trabalho tão, assim, edificante para os empresários, né? Que é maravilhoso. E para os empreendedores, né? Porque a gente é 3 em 1, na verdade. Gente, muito obrigada. Se deixar, eu continuo falando, viu? Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Fábio? Não, só agradecer a participação dela e não deixe de assistir até o fim. É verdade. Se você ficou até aqui, curte nosso programa, compartilha e comenta aqui qual foi o maior aprendizado que você teve nessa aula. Muito obrigado e até a próxima. Yeah.